Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Programa do Poder Judiciário pelo Meio Ambiente. Essa iniciativa do CNJ cuida da política nacional do judiciário para o setor e do funcionamento do Observatório do Meio Ambiente. O Observatório é um órgão consultivo do CNJ com a participação da sociedade que lida com a questão ambiental. E o tema faz parte dos eixos estruturantes da gestão do ministro Luiz Fux à frente do CNJ. O programa Poder Judiciário pelo Meio Ambiente consolida 7 iniciativas. Por exemplo, a realização de pesquisas na área, a promoção de eventos e prêmios, além do estabelecimento de metas para julgamento de processos na Justiça. Desde 2020, a gente começa com o observatório, mas acho que em todos os meses a gente tem alguma ação voltada para o meio ambiente. Desde a parte normativa, passando pela meta 12, que ela foi reafirmada no ano de 2021 para 2022. Então, a gente tem concursos, nós temos o Prêmio Juízo Verde, que ele tem o eixo tanto da produtividade dos tribunais, ele traz as boas práticas também, uma forma de seleção para a gente incrementar isso no Poder Judiciário. O uso de tecnologia é destaque no programa. Além de sistematizar dados sobre ações judiciais na área ambiental, ele disponibiliza dados de bases públicas e privadas sobre o meio ambiente, relatórios processuais, geográficos e imagens por satélite. E o CNJ editou uma recomendação para que juízes de todo o país usem essas tecnologias. A recomendação, claro, não é para inibir de forma alguma, nem conduzir julgamentos, não é isso. É só uma recomendação para que o juiz dê o devido valor para esse tipo de prova. Então, não é só aquela perícia que vai ser feita nesses locais longínquos. Então, as imagens de satélite, elas podem ser aproveitadas, sim, por meio de prova, claro, dentro de todo um contexto que vai ser valorado pelo magistrado. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Rafael Giovanelli, especialista em políticas públicas da ONG WWF Brasil, o Fundo Mundial para a Natureza. Converso também com Ana Carolina Barquete, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E ainda com Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Sueli. Que balanço a senhora faz da situação ambiental no Brasil? Bom, em termos de políticas públicas, nós vivemos um momento bastante preocupante de desconstrução, né? As organizações estão se manifestando, propondo políticas públicas, judicializando, né? O próprio Observatório do Clima tem uma linha de atuação agora forte de litigância estratégica e tem apoiado ações no Supremo Tribunal e no primeiro grau também. É parte da reação. É isso que está acontecendo. Vamos torcer para que o movimento, a partir de agora, seja de reconstrução. Daniel, lhe peço a mesma avaliação, por favor. A sociedade civil está vivendo a pujança da democracia, a tentativa de participação nos processos decisórios das políticas públicas, e quando encontra movimentos que obstaculizam esse direito reconhecido pela Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos, recorre ao judiciário para encontrar as vias abertas para participar dos processos deliberativos em matéria ambiental. Gostaria de destacar também as iniciativas do próprio Poder Judiciário para efetivar os direitos constitucionais e legais ambientais, né? Então, a criação do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário é uma iniciativa extremamente saudável, como um espaço permanente de diálogo interinstitucional, para que se possam elaborar propostas de aperfeiçoamento da tutela judicial ao meio ambiente. A política nacional do meio ambiente, também aprovada pelo CNJ esse ano passado, foi muito interessante e avança muito na tutela ambiental. Então, prevê ali, estimula a capacitação dos magistrados, a criação de núcleos especializados em matéria ambiental, reconhece aos magistrados a possibilidade da consideração das provas
por sensoriamento remoto, no conjunto probatório das ações judiciais, e estimula também a consideração dos impactos climáticos na avaliação dos danos, das ações de danos por reparação ambiental. Então, o sistema de justiça tem dado respostas muito efetivas para contornarmos a crise climática e da biodiversidade que vivemos. Ana, a sua avaliação. Eu acredito que falta aos nossos governos entenderem que meio ambiente é uma política pública, ela deve ser cumprida. Ela não é uma política que deve ficar à mercê dos governos. E o que o governo até hoje não entendeu foi isso. O meio ambiente precisa ser tratado como uma política pública e que deve ser cumprida independente do governo A ou B. E eu acho que a posição do judiciário vem justamente para reforçar esse caráter de política pública e fazer, pelos meios coercitivos que são inerentes ao Poder Judiciário, o cumprimento dessas políticas. Sueli, quando a gente fala sobre políticas públicas na área ambiental, a gente está falando exatamente do quê? Bom, as 3 esferas da federação têm tarefas importantes nessa perspectiva, né? A União, ela historicamente tem uma atuação muito forte na parte de biodiversidade e florestas, principalmente na prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, mas existe toda uma agenda grande também no que nós chamamos agenda marrom, né? Controle de poluição, questão ambiental urbana, resíduos sólidos e outros temas conexos. É uma complexidade enorme, são áreas interrelacionadas, né? Normalmente a questão climática é exatamente o foco que centraliza os efeitos de todas essas áreas da política ambiental, né? Tudo desemboca de uma forma ou de outra na questão climática, em biodiversidade e floresta, na questão hídrica e na questão ambiental urbana, né? Rafael, a Sueli citou pontos da agenda ambiental importantes. O que você diria que é realmente prioritário? Ou tudo é tão dramático que tudo é prioridade? Guilherme, nós vivemos 2 crises sem precedentes na história da humanidade que são gravíssimas, né? A primeira delas, que eu gostaria de destacar aqui, que é menos falada, é a crise da biodiversidade. Então, o mundo tem experienciado, tem vivido um declínio gravíssimo nas espécies de animais e de flora. A outra crise é a crise climática, que é muito mais falada, mas ela é emergente e ela requer ações urgentes e intensas. Então, só para trazer um dado que eu acho que expressa bem o que está acontecendo aqui, ou 2, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne os maiores cientistas do mundo no assunto, nos últimos 10 anos, o gelo do Mar Ártico esteve em seus níveis mais baixos desde 1850. Então, nós vivemos 2 crises gravíssimas. O Brasil tem um papel fundamental para resolver essas crises e nós precisamos agir urgentemente. A OAB, como é que avalia? A legislação é suficiente ou ela precisaria ainda ser aprimorada, você diria? Olha, a legislação ambiental brasileira é uma das mais restritivas e complexas do mundo, né? O nosso problema não é legislação, o nosso problema é fiscalização ambiental, punição ambiental e aplicação dessas leis, né? Nós temos leis moderníssimas, como a Sueli mencionou, somos signatários de vários tratados internacionais. Então, o nosso problema não é o direito positivo, mas sim a fiscalização das atividades humanas que impactam o meio ambiente de alguma forma e a fiscalização do cumprimento dessas normas, né? E dessa forma é a importância do Poder Judiciário nisso, para fiscalizar e obrigar ao cumprimento dessas normas que são modernas, são atuais e são eficazes na prevenção de danos e na punição dos agentes causadores dos danos. Sueli, crimes ambientais muitas vezes se misturam com crimes talvez até mais graves. A gente vê na questão do garimpo, por exemplo, né? Notícias recentes dão conta na área Yanomami, no norte do país, de assassinato, queima de aldeias, estupro de crianças, enfim. A fiscalização ambiental sozinha dá conta da complexidade que esses crimes às vezes assumem?
Não, na verdade, tem que ocorrer uma atuação interministerial, vamos dizer assim, com as várias áreas do governo atuando no combate a esses ilícitos. Os crimes ambientais, em geral, eles estão ligados a problemas sociais, como você citou. Muitas vezes, eu presidi o IBAMA, né, entre 2016 e 2018. Eu lembro de muitas vezes os agentes de fiscalização, quando iam para garimpos, eles registravam nos autos de infração, por exemplo, o trabalho escravo. Era bem frequente ver esse registro. Então, a conexão crimes e problemas sociais, ela é direta, e também a conexão com crimes em outras áreas que financiam os crimes ambientais. A Polícia Federal tem investigações importantes que mostram, por exemplo, coincidência das rotas do tráfico de drogas na Amazônia com os crimes, os ilícitos na área ambiental. Então, só para ilustrar, uma pá carregadeira, aqueles equipamentos que a gente vê no garimpo, cavucando, um equipamento daqueles custa mais de R$500 mil. R$500 mil. Quer dizer, você chega no garimpo, tem vários. Não é população de baixa renda que está garimpando, a população de baixa renda está lá como trabalhadora escrava, né? Então, assim, tem muito dinheiro e dinheiro de outros crimes financiando os crimes ambientais. É uma área de atuação importantíssima em conjunto com os órgãos ambientais, as forças policiais, as forças de inteligência do governo. Tem que ser uma atuação integrada. Rafael, o WWF é uma instituição internacional. Você trabalha, não sei se você chamaria de seção, departamento, divisão, mas enfim, você trabalha numa unidade nacional de uma instituição internacional. Como é que esta instituição, do ponto de vista global, enxerga o problema ambiental no Brasil hoje? É pior do que já foi na década de 80, 70, voltando um pouco no tempo? Houve avanços? Qual é a visão? Guilherme, o Brasil sempre teve um protagonismo importantíssimo nas relações internacionais em matéria ambiental, né? Não à toa nós abrigamos a Conferência de 1992, que leva o nome, né, a Rio 92, em que se discutiram temas importantíssimos para a agenda ambiental, como o princípio da precaução, da participação, entre outros. E ao longo das últimas décadas, o Brasil sempre teve uma importância fundamental nos debates. Liderou o Acordo de Paris, teve uma participação importante para a definição do Acordo de Escazú, mas o que nós notamos é que, nos últimos anos, esse protagonismo ficou de lado, muito em razão das políticas desastrosas que vêm sendo adotadas, sobretudo em âmbito federal, né? Nós tínhamos uma meta climática para reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020, chegando a cerca de 4 mil quilômetros quadrados anual, e chegamos em 2020 com o dobro dessa meta, né? Uma área de 7 mil quilômetros a mais do que estava previsto foi desmatado, 2 vezes o tamanho da área de Luxemburgo. Em 2021, o cenário piorou. O desmatamento chegou a mais de 13 mil quilômetros quadrados, né? Em relação à meta estabelecida para o ano anterior, 3 vezes a mais, uma área do tamanho do Chipre foi desmatada. Então, o WWF Brasil, em diálogo com seus parceiros internacionais, vê com muita preocupação a situação ambiental no Brasil e vê uma perda de protagonismo, de liderança que o Brasil tinha nas relações diplomáticas internacionais. Ana, o Link CNJ e a TV Justiça e o próprio CNJ são entidades absolutamente apartidárias. Mas a gente não pode desconhecer uma questão importante, que é o fato de que estamos em um ano eleitoral. Desconsiderando qualquer candidato, esqueçamos candidato A, B, C ou D, não interessa aqui o partido ou o candidato. O que interessa é a questão mais geral. As campanhas eleitorais, os programas dos partidos e dos candidatos têm contemplado devidamente a questão ambiental como deveriam? Acredito que não. Eu vejo que os debates, as propostas hoje dos candidatos, elas circulam muito mais nos ataques pessoais,
no que um fez, no que o outro fez, no que deixou de fazer, do que efetivamente em propostas. Isso não só no âmbito ambiental. Eu não vejo nenhuma proposta que vá contemplar o meio ambiente, que vá contemplar a população, que vá contemplar esse direito que, ao final, é o direito à vida, né? Como a Sueli falou, esses crimes ambientais que são praticados acabam, por fim, por atingir a vida de populações e a vida no planeta, né? Nós estamos comprometidos. E eu não vejo nenhum programa de governo que contemple de forma positiva a questão ambiental no Brasil. Isso ali, então, como trazer a questão ambiental ou levar para os programas dos partidos, dos candidatos, enfim, para a agenda eleitoral? Bom, você me deu uma deixa importante, Guilherme, porque o Observatório do Clima, nós somos uma rede de 73 organizações, né? As maiores de meio ambiente estão no Observatório reunidas, né, pelo tema clima. Nós estamos preparando um documento que vai ser lançado agora no dia 19 de maio, com várias propostas relevantes para as candidaturas em termos de política climática, de política ambiental de uma forma mais ampla. A ideia é subsidiar todas as candidaturas, aproveitando todo o conhecimento técnico dessas 73 organizações e divulgar isso o mais que a gente conseguir durante esse ano. Na sequência, nós também vamos fazer uma publicação voltada especificamente à questão normativa, porque toda essa desconstrução dos últimos anos deixou lacunas importantes em termos de base normativa das políticas públicas, e a ideia é propor mesmo o conteúdo do que precisa ser aprimorado, principalmente no plano infralegal, porque em legislação, em lei senso estrito, tem pouca coisa, na verdade, que seria realmente necessário alterar. Mas na parte infralegal dos regulamentos houve muita desconstrução sem colocar nada no lugar. Então, a nossa proposta, depois dessa primeira publicação com as estratégias de políticas públicas, é uma publicação voltada ao campo normativo. Existem outras organizações, outras redes de organizações que atuam na questão ambiental, que estão com iniciativas similares. Temos que botar, a sociedade civil tem que botar isso na mão dos partidos e dos candidatos. Esse ano é muito especial, nesse sentido, nós temos que usar aí esse ano para colocar medidas importantes nos compromissos dos políticos que estão se candidatando. Rafael, o WWF Brasil tem iniciativa semelhante? Como é que vocês estão trabalhando isso? Sim, o WWF tem iniciativas semelhantes e o WWF trabalha bastante em parceria com o Observatório do Clima. Então, participamos de várias mesas de diálogo, de debate, multissetoriais, inclusive com o setor empresarial, para a formulação de políticas, de propostas que sejam efetivas para lidar com essa grave crise climática e de biodiversidade que nós vivemos. Ana, você representa uma instituição não só de prestígio, mas de história no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil cumpre um papel de cidadania importante ao longo dos últimos... Quantos anos são de OAB? 100? 90 anos. 90, quase 100, quase um século. Enfim, que papel está reservado à OAB especificamente na questão ambiental? Qual é o papel que ela tem cumprido? Qual é o papel que deve cumprir nesse ano? Olha, a OAB tenta se enquadrar nos objetivos da ONU, na Agenda 3030 da ONU, e a gente tem tentado trabalhar de forma a esclarecer para a população os direitos ambientais que lhes são inerentes. Estamos trabalhando também na preservação da soberania do Brasil sobre os seus biomas. Até então, a gente sofre muita interferência na gestão dos nossos biomas e tudo. E a OAB é uma entidade que quer preservar essa soberania, quer apoiar as boas ações em meio ambiente e fiscalizar o que vem sendo feito de maneira errônea nessa esfera. Eu tenho uma proposta de implantação
de um observatório dentro da OAB, inclusive para recebimento de denúncias ambientais. E acredito também que a gente tem que fortalecer a participação da sociedade civil nas decisões de meio ambiente. Acho que a Sueli citou o Tratado de Escazú, que fala justamente isso, né? Que ele incentiva e torna extremamente relevante a participação da sociedade civil na construção das políticas ambientais. Eu acho que esse deve ser o nosso norte nesses próximos 3 anos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Agradeço a participação de Rafael Giovanelli, especialista em políticas públicas da ONG WWF Brasil, o Fundo Mundial para a Natureza. Agradeço também a Ana Carolina Barquete, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, e ainda a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Agora o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Conselho Nacional de Justiça aderiu ao Pacto Nacional pela Educação. A iniciativa reúne organizações da sociedade e do setor público que trabalham para vencer os desafios do ensino público brasileiro. Entre os objetivos do pacto está a definição de uma agenda de temas estruturantes da educação. O Prêmio CNJ Memória do Judiciário anunciou os tribunais vencedores da premiação. Foram 107 inscritos em 7 categorias. A categoria especial valorizou os portais na internet que oferecem informações, acervos multimídia com processos, vídeos, fotografias, leis e atos normativos que registram esse patrimônio cultural. Cartórios de todo o país lançaram a campanha Cartório Plural para reforçar os direitos individuais, a diversidade e a igualdade na sociedade. E a escolha deste mês para o lançamento da campanha não é coincidência. Faz 9 anos que o CNJ publicou a resolução que obriga os cartórios a aceitar a conversão de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos ou a celebrá-las. Desde 2013, 60 mil casamentos desse tipo foram celebrados no país. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! É preciso manter a caderneta de vacinação das crianças sempre atualizada. São 18 vacinas disponíveis para crianças de 0 a 15 anos de idade nos postinhos em todo o país. Quer saber mais? O CNJ fez um post especial tirando todas as suas dúvidas sobre o tema. O Cão Guia, além de ser uma companhia, garante autonomia, segurança e liberdade para as pessoas cegas. E esse direito de acompanhamento por um Cão Guia foi oficializado por lei, que assegura o ingresso e a permanência do animal nos locais públicos e privados de uso coletivo, assim como nos meios de transporte. Você encontra mais informações sobre esse tema nas redes do CNJ. E para finalizar, o STF reconheceu licença paternidade de 180 dias para servidor federal que é pai de família monoparental. Em respeito ao princípio de isonomia de direitos entre o homem e a mulher e da proteção integral à criança, esse benefício foi estendido. Quer saber mais sobre essa história? Acesse as redes do CNJ. E até a próxima! E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje o nosso entrevistado é o conselheiro Richard Paequim. Ele tem 54 anos, é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo e, como conselheiro do CNJ, ocupa a vaga destinada a juiz estadual. É doutor em Direito do Estado e pós-doutor em Políticas Públicas, Administração e Sistemas Educacionais. Graduou-se em Direito pela USP. Me formei em 1990, advoguei por aproximadamente 2 anos e consegui ingressar na magistratura. Aliás, era um sonho ingressar na magistratura. Desde o 2º ano de faculdade, tinha decidido que meu caminho seria a de trabalhar no Poder Judiciário brasileiro. Sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 1993, portanto, já sou magistrado do TJ de São Paulo
há quase 29 anos. Da Justiça Paulista para o CNJ. Fui honrado com o convite para trabalhar com o eminente ministro Dias Toffoli, em 2013. Então, me tornei juiz auxiliar de gabinete. Depois, quando Sua Excelência o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, vim trabalhar sob a batuta do eminente ministro aqui no Conselho Nacional de Justiça, fui juiz auxiliar da presidência e secretário especial, primeiro secretário especial de programas, pesquisas e gestão estratégica. A participação no Pacto Nacional pela Primeira Infância. Eu, como gestor de um projeto interno aqui do Conselho Nacional de Justiça, apresentamos um projeto que foi aprovado pelo Fundo dos Direitos Difusos, ligado ao Ministério da Justiça, da Segurança Pública. E, em seguida, houve o lançamento do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que recentemente completou 3 anos de funcionamento, com grandes avanços para todo o país. A escolha como conselheiro. Fui honrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para ser o juiz de direito indicado pelo Supremo para ocupar a cadeira de conselheiro do CNJ. E desde o início, o objetivo principal foi o de buscar auxiliar na construção de políticas judiciárias, para tornar o judiciário mais eficiente. Hoje sou presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, juntamente com outros 2 conselheiros, Márcio Freitas, conselheira Jane. Temos buscado criar algumas ações para que possamos contribuir com a melhoria da prestação jurisdicional no país. Também sou presidente do Fórum da Infância e Juventude, Fórum Nacional da Infância e Juventude, e sou supervisor também do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, que é o FONAJUS. Para que serve a Justiça? É um dos 3 poderes, portanto, é um poder estatal de extrema importância para a garantia de direitos fundamentais de todos os cidadãos, para dar efetividade ao que nós podemos chamar de justiça, que é a equidade, igualdade de tratamento, cumprimento adequado das leis, a fim de que todos os cidadãos, sejam eles brasileiros ou cidadãos universais, tenham acesso então a este serviço e que possam ter todos os seus direitos garantidos, não só na Constituição, mas aqueles que regem a vida pública e privada de todos. É uma atividade extremamente nobre e tenho certeza de que a justiça brasileira tem feito o seu trabalho, o seu papel, para garantir esses direitos. Em que o CNJ mudou a justiça brasileira? Pensou-se inicialmente num órgão que fizesse apenas fiscalização, controle e aplicasse penalidades àqueles que se desviam do caminho reto. Mas o CNJ se tornou um grande órgão de criação e de melhoria do direito. E, de fato, com as resoluções, com as recomendações, o Conselho Nacional de Justiça se tornou, em primeiro lugar, um instituidor de políticas públicas de forma uniforme para todo o país. O CNJ se tornou um grande interlocutor com outros órgãos, não só do sistema de justiça, mas daqueles que realizam outras políticas públicas, seja de saúde, de educação, assistência previdenciária, etc. O que foi muito importante, o que é muito importante, porque a intersetorialidade, a colaboração é algo essencial para que o Estado funcione bem. E, em terceiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça possibilitou uma unificação nas atividades gerenciais e de controle no Brasil. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.